Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse sobre resguardar o seu patrimônio. Porque é isso que eu falo aqui, eu dou dicas de como economizar mais imposto, como evitar o inventário, como você pode resguardar o seu patrimônio até para as futuras gerações. Sabe aquele suor que você despende aí para conquistar seus bens? Então, você quer deixar para suas futuras gerações. Todo mundo quer isso. Então, fica comigo. Olha só, de vez em quando eu faço aqui uns estudos de caso sobre inventários que, na verdade, estão dando tudo errado. Então, assim, a gente aprende muito com esse tipo de estudo, né? A gente aprende a evitar esses tipos de conflito aí para os nossos filhos e que a divisão dos bens, né, sejam feitas de forma tranquila. E o melhor do mundo é evitar o inventário. Mas às vezes não dá tempo, ou às vezes, né, a gente procrastina essa decisão e acaba acontecendo alguns conflitos desnecessários. Então hoje eu vou fazer o estudo de caso do inventário da Palmirinha. Lembra dela? A Palmirinha foi aquela apresentadora maravilhosa que ficou na televisão durante décadas e ela, por óbvio, acumulou um patrimônio razoável. Ela deixou 3 filhas. E o que está acontecendo agora? As filhas estão em pé de guerra no processo de inventário. E eu vou te explicar essa situação para que você fique atento e não erre. Muito bem, logo depois que foi aberto o inventário dela, uma das irmãs, que era aquela pessoa que tinha mais, não vou dizer ligação com ela, mas que administrava as redes sociais dela, administrava os negócios, era aquela pessoa, sempre tem mais um, mas que vai mais na frente, né? Digamos assim. Então, essa moça, ela foi a inventariante neste inventário. E essa inventariante é aquela pessoa que declara os bens, que faz a prestação de contas, que faz todo o trâmite, né, que é a cabeça do inventário. Então, ela foi e ela seguiu até hoje como inventariante. Só que, logo depois, quando foi apresentada ali a relação dos bens, as 2 outras filhas se alertaram, começaram a entender e assim perceber que estava alguma coisa errada. E elas entraram com uma impugnação ao inventário, dizendo que houve uma ocultação de bens. Por quê? Porque não estava elencado no inventário royalties que a Palmirinha recebia, contratos financeiros de volume alto, até monetização das redes sociais, vendas de alimento, marca que ela tinha e, ou enfim, questionaram vários contratos e vários valores que não estavam numerados ali. Apareceu até um apartamento que anos atrás a Palmirinha emprestou um valor significativo para essa inventariante comprar um apartamento. E diz às outras irmãs que essa irmã não devolveu o dinheiro à Palmirinha. Então, esse valor deveria estar no inventário. Enfim, ele teve essa impugnação, né, ao processo, e assim, quando acontece a impugnação, começa aquele momento de provas. E aí tudo é bloqueado, as contas financeiras ali são bloqueadas, os bens são bloqueados, ninguém entra, ninguém sai. E aí acontece um problema grave, que é a não manutenção desses bens causa uma desvalorização. Não aplicação desses valores, as alíquotas vão lá para baixo e há uma perda de valor dessas aplicações financeiras. Ou seja, às vezes o patrimônio está aqui e quando chega no final do inventário está aqui. Esse inventário não tem prazo para terminar. Eu, né, advogada, 20 anos de inventário, eu te falo que em menos de 10 anos esse processo não acaba. Só se elas conseguirem harmonizar
e fazer um acordo e se tiver alguma ocultação, que seja levado para o processo e aí elas cheguem em algum acordo e tudo termine bem. Mas se seguir o trâmite judicial, que me parece que vai seguir, esse processo não terá um fim nem tão cedo. Mas eu queria te chamar a atenção aqui que tudo isso poderia ter sido evitado. E aqui vem o grande cereja do bolo, né, que eu posso te dar como dica nesse vídeo. Tudo isso poderia ter sido evitado se a Palmirinha tivesse feito uma hold familiar. Por quê? Eu até enumerei aqui neste caso algumas soluções ou os benefícios que a gente sempre fala aqui, que nesse caso se enquadra muito bem. Uma hold familiar, se ela tivesse feito, ela já teria distribuído, né, os seus bens de uma forma que ela entendesse. Se ela quisesse que uma tivesse mais do que a outra, ela poderia, da parte disponível dela, ter feito essa distribuição. Caso uma tenha cuidado mais dela, ou sei lá, alguma coisa assim, alguma afinidade maior. Isso tudo poderia ter sido evitado, elas iriam pagar muito menos imposto, elas não iam pagar um advogado nesse momento, elas iam ter uma economia absurda. Então eu renumerei aqui: resguardar os bens contra litígio, isso é um benefício que a hold familiar sempre faz, minimiza risco de perda patrimonial, foi aquilo que eu expliquei, que é inevitável essa perda, facilita a transparência do patrimônio de forma organizada, não ia acontecer essa ocultação, evita disputa entre os herdeiros, isso aí é um fato. Bom, reduz a carga tributária. Sempre que você faz o planejamento patrimonial, você evita cargas tributárias. Agora, elas, além de passarem por essa disputa de bens, quem fica com o que, onde que está o bem, elas vão ter que pagar imposto sobre esse bem. E nós estamos atravessando aí uma reforma tributária, que os impostos irão aumentar. Então, inevitavelmente, elas vão ter uma carga tributária lá em cima. Otimiza o pagamento do imposto, né? E simplifica o processo sucessório, que é aonde eu queria chamar a sua atenção aqui. A hold familiar, ela evita o inventário. Evitando o inventário, você evita conflito, você paga menos imposto, você organiza toda a sua vida, a vida dos seus herdeiros, que você gostaria que fizesse toda a transição, né, patrimonial, e não passasse por nenhum tipo de conflito. Infelizmente, isso aí não aconteceu e não vai acontecer com esse processo judicial da Palmirinha. É lamentável, mas vida que segue. Gente, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.